Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que bom estarmos aqui. Quero meditar hoje com você Mateus capítulo 9, versículo de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores para a salvação. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. A coletoria de impostos era o lugar do pecado de Mateus. Mateus então estava sentado e ali era o lugar do seu pecado. Cobrador de impostos naquela época era uma profissão pecaminosa, porque explorava as pessoas, porque roubava as pessoas. E portanto, Mateus ele gostava dessa vida. Mateus gostava dos benefícios dessa vida, mesmo que ele soubesse que isso estrangulava o seu povo. Mas Mateus gostava disso. Era amante do dinheiro, era amante do poder. Portanto, a coletoria de impostos era o lugar do pecado de Mateus. E Jesus viu ele naquela situação. Jesus viu ele naquela infelicidade. Porque no pecado você não é feliz. Jesus viu que Mateus não estava feliz. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Jesus vê quando você está no pecado. Talvez os outros não estão vendo, mas Jesus vê. Não com olhar de acusação, não com olhar de condenação, mas Jesus vê você. Jesus vê quando você está no adultério e você não está sendo feliz. Jesus vê quando você está nas drogas. Jesus vê quando você está nos vícios. Jesus vê quando você está na pornografia e dessa forma você não é feliz. Jesus vê quando você está na bebedeira. Jesus vê. Jesus vê o quanto estamos infelizes na situação de pecado. Jesus viu Mateus infeliz, minha gente, sentado naquele pecado. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Jesus viu Mateus sentado no lugar que não era o dele. Meu irmão e minha irmã, o pecado não é o seu lugar. O pecado não é o seu lugar. Então, quando Jesus nos vê no pecado, Ele nos vê num lugar que não é o nosso. Você está entendendo? Então, quando Jesus viu Mateus, Jesus olhou para Mateus e falou: esse não é o teu lugar. O adultério não é o teu lugar. Esse pecado, essa mentira, essa vida suja que você está levando, essa vida de vícios que você está levando, essa vida não é o teu lugar. O pecado nunca é o teu lugar. Mateus achava que ali era o lugar dele. Porque a gente sempre acha que no pecado é o nosso lugar. A gente sempre acha, o diabo nos convence que ali é o nosso lugar. O diabo nos convence que ali a gente vai ser feliz. E Jesus estava vendo Mateus, ali não é o teu lugar. Interessante porque Mateus depois, ele vai sentar no trono dos apóstolos. O lugar dele não era aquele lugar. Mateus depois vai sentar em outro assento, no trono dos apóstolos no céu.
e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Mateus, aí não é o teu lugar, Mateus. Segue-me. Ou seja, saia dessa condição. Saia desse lugar, Mateus. Veja que o segue-me de Jesus é isso. Mateus, saia deste lugar. Você está sentado no lugar errado. Você está na vida errada. Mateus, saia daí. Segue-me. E o segredo, minha gente, para sair do pecado é seguir Jesus. Amém? O segredo para sair do pecado é seguir Jesus. E se você entender isso, o que vai acontecer? Você vai sair da situação de pecado. Você vai começar a seguir Jesus. E você vai começar a ser feliz. Porque sentado no lugar que não é o teu lugar, você nunca vai ser feliz. Isso não é praga, é a realidade, é a verdade. Pecado não faz a gente feliz. Pode dar prazer, pode dar conquistas neste mundo, mas não traz a felicidade. A nossa felicidade começa, preste atenção nisso, a nossa felicidade começa quando nós levantamos da cadeira do pecado. Quando você tem coragem, Mateus teve essa coragem, quando você tem coragem de levantar da cadeira do pecado, e não basta só levantar da cadeira do pecado, começar a seguir Jesus, meu irmão, aí você vai ser feliz. Essa história é emocionante. Um homem que estava sentado no lugar errado, agora descobriu o seu caminho. Que Deus abençoe você e que isso aconteça também com você. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.